A Assembleia Nacional de Angola começou o seu projeto de digitalização de todos os serviços e desmaterialização do serviço administrativo em 2012 e este projeto teve várias etapas. Atualmente, nós terminamos a parte de desmaterialização do processo administrativo e vamos prosseguir então para o próximo ano com a desmaterialização do processo legislativo. Durante todo este processo, nós procuramos modernizar tecnologicamente todas as direções da Assembleia Nacional, procuramos, acima de tudo, modernizar igualmente todos os processos e procedimentos da Assembleia Nacional, transformar esses processos e as regras de negócio em aplicações, aplicações hoje que funcionam, todas elas, permitindo então que o Parlamento de Angola tenha less paper ou pouco papel no processo administrativo. Igualmente, em 2015, começamos com a modernização do plenário do Parlamento de Angola. Este processo e este projeto de modernização fez com que hoje os deputados, ao participarem das reuniões plenárias, não tenham necessidade de usar papel na sala do plenário, podem usar um sistema que nós chamamos aqui de sistema de gestão de tempo e fala, que está no sistema toda a documentação da reunião plenária e também por meio desse sistema que os deputados podem fazer as suas intervenções. E é por meio desse sistema também que o presidente do Parlamento de Angola faz a condução das sessões plenárias. Igualmente, quando deu-se o boom da inteligência artificial, a Assembleia Nacional começou com um processo de introdução paulatina do uso da IA no nosso Parlamento. E foi assim que, em 2020, nós instalamos um software de transcrição automática para permitir que todas as atas das reuniões da Assembleia Nacional, tanto as reuniões das comissões de trabalho especializadas, as reuniões conjuntas e as reuniões, sessões plenárias, fossem transcritas em pouco tempo com um software de IA. E hoje nós temos as atas destas reuniões em tempo recorde. Após uma sessão plenária, nós conseguimos ter a ata desta sessão plenária no espaço de 3 horas. E com o tempo começamos a introduzir outras ferramentas de IA para ajudar não só no processo legislativo, mas também o processo administrativo. E foi assim que nós introduzimos para o serviço de suporte ao utilizador final um chatbot a partir do WhatsApp, em que todos os utilizadores do Parlamento de Angola pudessem fazer as suas solicitações de suporte. E algumas solicitações são atendidas e respondidas diretamente pelo nosso chatbot, sem necessidade de termos um técnico de tecnologia de informação a fazer a intervenção. Igualmente, estamos com 2 projetos a decorrerem com o uso de inteligência artificial. O primeiro projeto trata-se do projeto de chatbot para o nosso website do Parlamento. Este projeto consiste em que o cidadão, sempre que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, poderá ir ao nosso portal e, a partir do chatbot, fazer qualquer pergunta que desejar e o nosso chatbot poderá responder e, em caso de não poder responder, vai então encaminhar a pergunta do internauta para um técnico especializado fazer a resposta como deve ser. Temos também, neste momento, a decorrer um segundo projeto de IA para o processo legislativo. Nós, no Parlamento de Angola, temos uma direção, que é a Direção de Apoio ao Processo Legislativo, e esta direção diariamente lida com muita documentação. Então, nós
estamos a desenvolver uma IA com base em LLM para que os nossos colegas possam fazer a análise de toda a documentação nessa nossa aplicação, neste nosso software em IA. A nossa IA para análise documental vai compreender duas fases. A primeira fase é a análise de um documento e também a redução do documento após a sua análise. Imagina que temos um relatório de 20, 30 páginas e a partir do comando que se dá, os técnicos da área de assessoria ao processo legislativo poderão então ter em 20 páginas um resumo do que aquelas páginas dizem com menos de 2, 3 páginas estudado pela IA. Igualmente, para a questão do Orçamento Geral do Estado, são muitos números e, normalmente, os assessores econômicos do Parlamento de Angola têm-se debatido com várias dificuldades. E então, a nossa IA vai permitir que os assessores possam, em pouco tempo, fazer análise numérica, de facto, daquilo que interessa para a execução do orçamento a nível do país, que é Angola. Nós temos vários projetos em carteira, mas preferimos destacar estes 2 projetos porque pensamos que são os projetos que em pouco tempo nós iremos materializá-los o mais próximo possível. A nível do processo legislativo, nós já desenhamos o processo legislativo, estamos neste preciso momento com uma empresa externa a desenvolver um software que também vai incluir alguma inteligência artificial para a gestão de todo o processo legislativo, desde o momento em que as leis são submetidas ao Parlamento, o tratamento da documentação, a discussão em plenário, a votação e a publicação em Diário da República. Nós temos igualmente, a nível de inovação tecnológica no Parlamento de Angola, uma série de softwares para cibersegurança que nos permitem, em tempo real, fazer resposta aos ataques, análise dos ataques e daqueles que são os falsos positivos ou os falsos negativos. Todas essas tecnologias são para o bem do Parlamento, mas pensamos que, acima de tudo, são tecnologias que servem não só o parlamentar, mas também, acima de tudo, o internauta, aqueles que votam para que os deputados estejam aqui a serem representados. Obrigado. Ótimo, Neemias. Deixa eu vi. Vi que vocês estão com bastante iniciativa, né? Eu queria tirar algumas dúvidas contigo sobre algumas iniciativas para a gente poder até explanar mais um pouco o funcionamento e a ideia de como vocês estão executando. Essa questão da LLM de análise de documentação foi um ponto que me chamou bastante atenção, né? O chatbot também, né? São os 2 projetos, né, que atualmente vocês estão desenvolvendo, né? Eu gostaria de saber um pouco essa questão da LLM. Vocês optaram por alguma ferramenta proprietária, open source? O que vocês hoje escolheram, no caso, para seguir nesse desenvolvimento? Nós decidimos enverdar por uma ferramenta open source. Está a ser um projeto desenvolvido com uma empresa especializada, apenas a Assembleia Nacional. Temos técnicos aqui da Assembleia Nacional que têm estado a acompanhar o projeto, mas o projeto será um projeto piloto para a Assembleia Nacional de Angola e a empresa quer que no futuro esse projeto se expanda para outros órgãos do Estado aqui em Angola. Interessante. E essa parte da análise numérica que vocês falaram, vocês vão gerar elas a partir apenas dos documentos que vierem, no caso, junto a esses projetos, ou vocês também irão buscar de fontes primárias de outros sistemas, integrações? Como é que vocês estão fazendo essa questão de análise numérica? Inicialmente, a análise numérica para o Orçamento Geral do Estado é feita somente dos documentos que o Executivo envia para a Assembleia Nacional. Não temos, numa primeira fase, a intenção de irmos buscar outros números ou outros documentos de entidades externas. Somente, numa primeira fase,
daquela documentação que é submetida pelo governo de Angola ao Parlamento, e é esta análise numérica que os colegas, os assessores da parte de economia e finanças vão poder fazer a partir da nossa IA. Perfeito. Nessa questão da inovação em cibersegurança, né, que vocês falaram, vocês têm tido hoje muitos desafios nesse sentido de ter ataques? Como tem sido isso no dia a dia, essa questão aí em Angola? Nós temos tido muitos ataques. Nós, em 2002, tivemos um ataque de elevação de privilégio. Em 2024, tivemos uma tentativa de ataque no nosso portal de internet do Parlamento e temos outros ataques ao longo dos dias e por isso é que nós usamos inteligência artificial, porque humanamente é impossível, Bruno, como você sabe, humanamente é impossível controlar tudo isso. Então, nós usamos inteligência artificial para análise de todo o tráfego de internet e não só, e comportamento das máquinas dentro do Parlamento de Angola. Só para o Bruno ter uma noção básica, nós, no mês de novembro, recentemente, tivemos cerca de 61 milhões de eventos de cibersegurança. 61 milhões de eventos de cibersegurança. Obviamente, todos esses eventos, alguns deles são falsos positivos ou falso negativo. Então, ao invés de nós termos técnicos a fazerem esta análise, nós temos duas ferramentas com uso de inteligência artificial que fazem análise de todo o tráfego, tanto o tráfego de dentro da Assembleia Nacional para fora e também análise do tráfego de fora da Assembleia Nacional para dentro. Igualmente, o comportamento dos nossos computadores, dos nossos utilizadores aqui, os nossos postos de trabalho. Sempre que detectamos um uso a nível de processamento, a nível de memória, de algum equipamento terminal, de algum utilizador, a nossa inteligência artificial manda automaticamente um e-mail para a equipa de SOC, do nosso serviço de SOC, e a equipa de SOC faz a análise em função deste e-mail que nós, ou notificação que nós recebemos. Então, temos tido muito trabalho, muito evento aqui a nível da Assembleia Nacional, incluindo nós conseguimos verificar que partes do globo é que recebemos mais ataques de cibersegurança. Ainda na semana passada, tivemos a visita do presidente da Assembleia Nacional, em que mostramos que haviam 3 áreas a nível do mundo que na semana passada fizeram muitos ataques para a Assembleia Nacional. E tudo isso, todas as análises, nós só conseguimos graças ao uso de inteligência artificial. Certo, ótimo. Me tira outra dúvida, a questão do chatbot que vocês estão desenvolvendo para o site de vocês, né? Vocês falaram de tirar dúvidas. Vocês estão alimentando eles, por exemplo, com quais tipos de informações? Projetos, pareceres? O que mais vocês estão alimentando para que ele possa tirar dúvidas, além de dúvidas gerais, no caso, né, relativas a horários, enfim, eu fiquei em dúvida de quais seriam as dúvidas que vocês planejaram, né, para que ele ajude, né, no caso, né? Ok. A Assembleia Nacional é composta por 220 deputados, e esses 220 deputados pertencem a vários partidos, 5 partidos. Os internautas, normalmente, fazem muitas questões. Não só questões relacionadas com leis, com pareceres, mas até curiosidade de onde é a proveniência de um deputado. Quantas vezes o deputado interveio numa sessão plenária? Qual é o deputado que, durante o ano parlamentar, falou sobre pobreza? Qual é o deputado que, durante o ano parlamentar, falou sobre economia? Falou sobre educação, falou sobre saúde. Então, nós estamos alimentando o nosso chatbot com essas questões diárias dos internautas. Dúvidas, por exemplo, nós temos 10 comissões de trabalho especializadas. Os internautas normalmente não sabem que comissão pode tratar um determinado assunto. Então, o nosso chatbot já está alimentado, sempre que alguém fazer uma pergunta
relacionada, tem um problema de desporto, qual é a comissão que vai tratar da minha situação? O nosso chatbot vai responder que é a 7ª comissão, que é a Comissão de Desporto e Juventude da Assembleia Nacional, e outras comissões, como comissões de jurídico, comissões de finanças, comissões da mulher, direitos da mulher, da criança. Então, estamos alimentando o nosso chatbot com muitas informações. Daí que nós falamos que é um processo muito, muito longo, é um projeto que pensamos lançar em 2026, no segundo semestre de 2026. Perfeito. A parte da análise de um documento e redução, né, que tu disseste, no caso, de resumir, no caso, né, um documento para tornar mais simples, né, o entendimento dele. Vocês estão utilizando isso principalmente para uso interno ou também desejam disponibilizar essa informação para uso público, por exemplo? Numa primeira fase, nós vamos disponibilizar somente para uso interno. Uso interno por quê? Porque para o uso público nós precisávamos de máquinas, muitas máquinas com processamento elevado, em função do número de requisições, e nós atualmente estamos a fazer a atualização, o upgrade do nosso data center. E então não temos capacidade de processamento suficiente para atender a demanda do público externo. Daí que, numa primeira fase, o nosso projeto vai apenas englobar o público interno, todos os assessores que trabalham com o processo legislativo, eles vão ter acesso à nossa IA e no futuro, após a atualização do nosso data center com melhores processamentos, nós nessa altura já poderemos disponibilizar também para o público, se a Assembleia Nacional assim o entender. Tá ótimo. Acho que ficou muito claro todas as iniciativas. Parabéns pelas iniciativas, né? Desejamos muito sucesso. Obrigado, Bruno. Obrigado. E Ok. contem sempre conosco. Estamos aqui para poder agregar valor ao avanço tecnológico nas casas legislativas.